Embora os chihuahuas sejam uma raça de relativamente fácil reprodução, todo criador, ao permitir a cobertura de uma fêmea, assume uma grande responsabilidade. E é preciso estar preparado, material e tecnicamente, para lidar com as adversidades que certamente um dia surgirão. Esses filhotes, eles são filhos de uma mãe que foi submetida à cesariana e depois da cesariana não desceu o leite dela e ela rejeitou os filhotes. Numa circunstância dessa, não resta outra solução para o criador que não alimentar artificialmente esses filhotes. Mas para isso é preciso que nós conheçamos o processo. Antigamente, nós recorríamos a sucedâneos do leite de formulação caseira, à base de ovo, manteiga, creme de leite, uma série de coisas. Cada criador tinha a sua receita e funcionava. Mas hoje ficou muito mais simples. Hoje nós temos produtos comerciais substitutivos do leite que nos permitem um resultado bastante satisfatório. No caso dessa ninhada, que não pôde mamar o colostro, porque não desceu o primeiro leite, nós iniciamos com o Support First Milk da Nutrifarm. Esse substitutivo de leite, ele tem a proposta de substituir o colostro. Na realidade, nenhum produto pode substituir o colostro da mãe, porque é através do colostro que são transmitidos os anticorpos que irão proteger o filhote no início da sua vida. Nenhum produto vai poder substituir esses anticorpos transmitidos pela mãe. Mas uma outra função do colostro é iniciar o funcionamento do intestino, regular o funcionamento intestinal. E para isso o Support First Milk é eficiente. Esses filhotes estão com 2 dias, ainda estão sendo alimentados com o Support First Milk. Para a continuidade, nós temos muitas opções no mercado. O Pet Milk é muito bom, o próprio Support First Milk é bom. Nós preferimos usar aqui o Orgamilk da Organact, mas pelo simples fato de que a diluição dele é mais simples. Ele faz uma mistura mais homogênea, sem grande dificuldade. O Pet Milk embola um pouco, o suporte também é de diluição um pouco mais complicado. Então, para facilitar o manejo, nós optamos pelo Orgamilk. Mas qualquer outro pode ser usado com muita tranquilidade, que vai dar certo. A qualidade deles é bastante semelhante e é possível criar um filhote. Mas nós temos que ter em mente algumas necessidades importantes. Por exemplo, bico. No primeiro dia de vida do filhote, o filhote não sabe abrir a boca, não consegue abrir a boca para abocanhar o bico. Então nós temos que encontrar uma solução, cada criador encontra a sua. No meu caso, eu fiz a opção por acoplar o bico, que é de plástico rígido, da Nobivac KC contra tosse de canil. Além de ele encaixar perfeitamente numa seringa de 1 ml, ele tem um bico na extremidade que facilita a introdução do bico na boca do filhote. Depois que o filhote aprende a abocanhar o bico, a abarcar o bico com a boca, aí nós já podemos passar para algum outro bico. Mas uma coisa muito importante é o seguinte, é a dimensão do furo desse bico. O bico tem que ter um furo que nos permita gotejar o leite na boca do filhote. Gotejar, não pode esguichar, tem que ser gotas. Senão, nós corremos o risco de ter o filhote engasgado e aspirando o leite para o pulmão. Se o filhote aspirar leite, a aspiração do leite é a maior causa de mortalidade de neonatos. Ele aspira o leite vai para o pulmão, começa um processo infeccioso e em 2 ou 3 dias o filhote está morto. Então o grande fantasma
da alimentação artificial é evitar a aspiração do leite. Depois que o filhote estiver ambientado com o bico, já subir a boca aí no bico, nós temos várias opções. A maioria das mamadeiras de 50 ml do mercado, que existem no mercado, tem bicos que se encaixam numa seringa de 3 ml. Então ele faz a mesma coisa, cumpre a mesma finalidade do bico da vacina intranasal. Só que nós temos bicos com uma textura mais macia. Isso aí vai ajudar muito no nosso trabalho. Porque um bico rígido como esse, se for usado continuamente, apesar de ser mais fácil trabalhar com ele, se for usado durante toda a lactação, ele vai deformar a arcada dentária do filhote. E isso é uma coisa que nós não desejamos. Então, nós usamos um bico mais macio, encaixado numa seringa de 3 ml. Lembrando que o furo do bico tem que permitir que o leite seja gotejado na boca do filhote. Não pode ter esguicho. O bico tem que permitir o gotejamento. Seja o bico que for, ele tem que permitir que o leite goteje na boca do filhote. A posição que o filhote vai ser alimentado é de fundamental importância. Ele deve ficar ligeiramente inclinado, mais ou menos com 45 graus em relação ao horizonte, com a cabeça um pouco elevada e com a boca ligeiramente voltada para baixo. Isso é muito importante, é fundamental para a proteção do filhote. Observem que a boca do filhote, ele está inclinado, nunca poderá estar de barriga para cima, ele está inclinado e a cabeça dele está ligeiramente voltada para baixo. Por que isso? Se nós colocarmos mais leite na boca dele do que ele consegue engolir, ele não vai se afogar. Esse leite vai escorrer pela boca e ele vai babar o leite. Então, essa é a posição correta. Qualquer excesso de leite vai sair da boca e vai pingar no chão. Não vai engasgar o filhote. O filhote não pode estar de barriga para cima, não pode estar na vertical. Ele tem que estar nessa posição. Esse filhotinho já está acostumado com o bico. Observe, filhote 45 graus em relação ao horizonte. ,45 graus em relação ao horizonte e a boca ligeiramente voltada para baixo. Nessa situação, se nós colocarmos um excesso de leite no interior da boca do filhote, ele não vai se afogar, ela simplesmente vai escorrer pela boca e vai pingar no chão. Então, o filhote tem que estar num ângulo de 45 graus, nunca de barriga para cima, com a cabeça elevada e a boca ligeiramente voltada para baixo. Aí nós seguimos gotejando o leite. E se porventura nós colocarmos mais leite do que ele consegue engolir, ele não vai se afogar, porque esse leite vai escorrer pela boca e vai pingar no chão.
Essa é uma medida de segurança importantíssima para evitar a aspiração de leite, que é mortal para o filhote. Um sintoma da aspiração de leite é o filhote ficar gemendo, abrindo e fechando a boca. Quando isso acontece, em 48 horas ele vai a óbito. Então é preciso ter muito cuidado. Os filhotes também costumam espernear na mão da gente. Precisa segurar com cuidado, mas com firmeza. Porque numa esperneada dessa ele pode cair. E um filhote nessa idade não resiste a uma queda. Sempre gotejando, nada de esguichar o leite. Depois de 15 dias, a maioria dos filhotes de chihuahua já pega o leite na chuquinha, torna o processo um pouco mais simples. Importante, terminou a mamada, limpa o leite da boca do filhote, o que ficou por fora, porque esse resíduo de leite pode desenvolver fungo. A mãe sempre lambe a genitália do filhote para estimular os dejetos. Então depois da refeição, nós temos que fazer uma massagem na genitália do filhote para estimular ele a urinar. Isso é muito importante para o funcionamento correto do intestino. Já urinou, pode voltar para a incubadora. Uma prática que deve ser rotina para o sucesso da criação é a pesagem dos filhotes. Os filhotes podem manter ou até mesmo perder peso nos primeiros 2 dias de vida. Mas a partir do 3º dia, nós temos uma expectativa de que ele ganhe no mínimo 5% do seu peso vivo. Na primeira semana, a pesagem deve ser diária. Todos os dias, no mesmo horário, nós conferimos o peso dos filhotes, para que tenhamos uma noção do desenvolvimento dele. Se está dentro da expectativa ou se ele está com algum problema. No caso dos filhotes que estão mamando na mãe, é comum que um filhote tenha menos habilidade para mamar, é comum que uma fêmea tenha pouco leite, principalmente em ninhadas numerosas. Aí pode acontecer de nós termos que suplementar um ou outro filhote para que o ganho de peso dele continue como o dos irmãos. Se a pesagem não nos retorna um valor absoluto, ela certamente é um parâmetro de comparação entre os filhotes na mesma ninhada. Se um filhote estiver ficando para trás, o criador tem que alterar o manejo para corrigir a deficiência. Um cuidado importante, quando nós formos suplementar ou complementar a alimentação de um filhote que está mamando na mãe, é nós sempre fornecermos sucedâneo de leite metade da quantidade que ele receberia normalmente numa refeição se estivesse totalmente em aleitamento artificial. Isso se deve ao fato de que mamando na mãe ele tem alguma quantidade de leite no estômago. E o excesso de leite é sempre muito mais prejudicial do que a falta dele. Então, se dermos uma refeição completa para esse filhote, nós corremos o risco de que o estômago dele transborde o leite e que ele venha a aspirar, a que esse leite vá parar no pulmão, o que é fatal para o filhote. Então, em caso de suplementação, de complementação
da alimentação de um filhote que está mamando na mãe, sempre usamos no máximo a metade da quantia que daríamos a ele se ele estivesse totalmente em aleitamento artificial.